eu vou já opinar aqui, porque eu não fujo de briga não, hein? Carille e a comissão, na minha opinião, erraram feio na questão do Fagner. Eu falei isso do Urso, lá contra o Ceará no segundo jogo, eu falei, o Urso tá pedindo arrego, o Salazar entrevistou o Urso lá nos vestiários, ele falou que estava cansado, eu falei que ele não deveria ter jogado, o que aconteceu? O Urso jogou, deu 2 partidas, perdeu a final do Paulista. Agora de novo com o Fagner, Corinthians com 2-0, o time limitadíssimo do Lara, que deu para ver o jogo daqui, que são horrorosos. Corinthians faz 1-0 lá, 3-0 no placar, quis entrar com o Fagner, tudo bem, tira ele no meio do tempo. Tira ele, tira o Ralf, tira o Urso, tira quem for que esteja machucado. Para mim, a comissão técnica vacilou e tem culpa, sim, no cartório nessa questão. Diga lá, Vini, começa você. Concordo, assino embaixo de você, Turcão, e acho que é um erro que tem acontecido durante a temporada. Ele tem administrado muito mal aí esse revezamento do time. O Corinthians esse ano ele fez contratações aí em que você poderia ter rodado muito mais esse elenco sem prejudicar muito o seu desempenho, né? Eu fui um crítico aberto daquela partida contra o Ceará na volta aqui da Copa do Brasil, por ele ter colocado o time titular naquela oportunidade também. O time estava extremamente cansado, você percebia jogadores desgastados, e nós corremos ali o risco de uma eliminação após ter vencido o jogo fora de casa. Eu achei que ali o Carille já podia ter mesclado um pouco a equipe. E em outras oportunidades também, no Campeonato Paulista, alguns jogos que ele poderia ter introduzido alguns atletas aí. Tem jogador até hoje que a gente não viu vestir a camisa do Corinthians, né, como o Regis, como o Bruno Mendes, enfim, e tem jogos que você pode fazer esses testes, sim, e o jogo do Lar era um, né? Então, ainda mais depois que o Corinthians fez o primeiro gol, né, você tinha ali uma vantagem enorme, já estava praticamente liquidado, né? Então, você poderia fazer algumas alterações, tirar alguns jogadores mais desgastados, e principalmente o Fagner, né, que joga na lateral, que tem essa função de ir e voltar, quer dizer, um jogador que corre muito durante o jogo todo. Você podia tranquilamente ter colocado o Michel Macedo naquela oportunidade. Eu sei que agora deve ter gente falando, falar depois é fácil, que o jogador machucou e tal. Mas, gente, é só você analisar um pouquinho, né, a situação, o contexto ali da partida. Foi o Fagner, poderia ter sido o outro também, né? Então, algumas coisinhas assim que você tem que fazer para se precaver de situações como essa, né? Então, vai ser realmente uma perda significativa, né? Importante. O Fagner não só é o lateral, melhor lateral direito do Brasil, como é um dos melhores jogadores do Corinthians, um dos jogadores mais decisivos. Felizmente, esse ano nós temos uma reposição pelo menos razoável, que é o Michel Macedo, né? Nas oportunidades que ele entrou, ele não comprometeu, mas obviamente que ele não tem a qualidade que o Fagner tem, de poder realmente ser um jogador decisivo dentro de campo, um diferencial como o Fagner é. Mas também não é igual outros laterais que nós tínhamos no passado, que entravam e comprometiam bastante naquela posição, ou outros que eram improvisados ali naquele setor, né? Então, vamos acompanhar, vamos ver, a gente torce aí para o Michel Macedo e bem, vai ser o grande jogo dele no Corinthians até agora, mas concordo, acho que o Carille errou, acho que a comissão técnica avaliou muito mal essa escalação do Fagner, assim como de outros jogadores, não só contra o Lara, mas durante a temporada. E Alex, uma coisa que eu falo é o seguinte, o Fagner, a gente vai perder defensivamente, acho que não perde tanto, porque o Macedo, ele marca bem, razoavelmente bem. No ataque a gente perde muito, né, porque o Avelar já não vai muito, a nossa saída é sempre ali com o Fagner, e a gente perde um jogador
que é como a Tati falou no começo do programa, né? É jogador cascudo, né? É jogador que decisão, ele mostra muita coisa, né? É jogador que não teme pressão, não teme gente, 50 mil pessoas gritando, vai pra cima, dá uma porradinha quando tem que dar uma porradinha, dá uma chegada mais forte no outro. É jogador que tá acostumado com esse tipo de coisa. O Corinthians perde muito dentro de campo, mas perde uma liderança também, né, Alex? Perde uma liderança. Mas essa questão, Turco, eu vou contramão aí, acho que da grande maioria. Eu, óbvio, sou fã do Fagner, gosto do Fagner, vai fazer falta? Vai fazer falta. Ponto. O Corinthians não pode ficar. Eu notei que houve um velório nas redes sociais, só para ter uma base, tá? Porque a rede social ela não é 100% da posição de qualquer assunto, de qualquer coisa, mas é uma célula. É um velório, e o Fagner. E o que aconteceu com o Fagner, aí eu vou bater em você, Turco, um pouquinho. Diga. O que aconteceu com o Fagner poderia acontecer no treinamento de sábado. O que aconteceu com o Fagner poderia ter acontecido com o Cássio. E aí, vamos lá. O Cássio foi um puta jogador no jogo lá da Venezuela. Ele pegou 3 bolas, foi o que o Vini falou. O Lara teve chances, mas o Cássio estava muito bem. O Cássio pegou 3 bolas. Mas e aí, se o Cássio tem uma contusão dessa, ele vai fazer uma defesa daquela, estica o músculo. Você vai falar, porra, tinha que ter tirado o Cássio. Então, assim, óbvio que eu entendo quando você cobra a rodagem do elenco. Isso é uma coisa, você tem total razão. Agora, o que aconteceu com o Fagner, ele é tão profissional que ele poderia ter deixado a bola passar do lado dele, poderia ter dado o migué. Não, ele foi para definir a jogada. Infelizmente sentiu. Mas isso poderia acontecer no treino de sábado, no treino de domingo, ou hoje no último treino. Já pensou? O Corinthians escalado com todo mundo. No último treino, na hora da coletiva, olha, Fagner não vai viajar porque ele sentiu agora aí tomando banho depois do treinamento. Então, isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Nós temos que focar no jogo. O Corinthians tem condições de ganhar do Flamengo. O Corinthians tem esquema de jogo. O Corinthians tem o que apresentar para ganhar do Flamengo. Por exemplo, diferente do que foi o ano passado, que nós não poderíamos mesmo perder um jogador como Fagner o ano passado, que inclusive ele não foi para a seleção, ficou aqui e jogou contra o Flamengo. E o Corinthians ganhou. Então, hoje, temos que ter tranquilidade. O Fagner vai fazer falta? Repito, vai. Mas eu não ponho na conta do Carille e nem da comissão técnica. Porque isso poderia ter acontecido desde o Cássio até o centroavante Wagner Love. Lá era um jogo sério, jogo para ganhar, ganhou. Dá para tirar um ou outro, o fisiologista lá, a preparação física ia indicar. Agora, infelizmente, pegou um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada. É levantar a cabeça, tem jogo no Maracanã e vamos lá para ganhar. Vamos parar com isso, gente. Parar com esse velório, é Corinthians. O dia que o Corinthians tiver medo de um outro adversário, pega o uniforme e fica aqui na fazendinha. Ponto. Eu entendo até o que você fala, mas eu sou dos caras que eu acho que tem que minimizar os problemas. Chegando perto de decisão, tem que pegar o jogador no colo, porque sempre tem aqueles caras que bate o dedinho na quina da cama. O Adriano era rei, né? Pisei na lâmpada, fiz não sei o quê. Ele gostava de aparecer uns negócios assim. Então eu acho o seguinte, eu acho que o Corinthians, você lembra dessa história, né? Então ele pisei na lâmpada, rasgou. Então imagina a lâmpada. Andei de moto. Andei de moto, dei tiro dentro do carro, sei lá, o cara fez de tudo. Mas enfim, eu sou o que tem que minimizar. Eu acho assim, se fosse um jogo, quando, sei lá, tá pegando um time mais difícil, ou precisando do resultado contra o Lara, eu concordo. Aí você joga o cara, tem que ir pra cima mesmo, se contundir, contundiu. Mas num jogo, na maneira que fez, o Corinthians ganhou 2-0, depois fez 1-0, eu acho que tinha que ter um pouco mais de cuidado. E aí, Tati, você vai comigo, ou vai comigo, com o Vini, né? Ou vai com o Alex? Você acha que foi o acaso, obra do acaso? Turco, eu vou ficar em cima do muro. Vou ficar em cima do muro. Como o Vini falou, né? É muito fácil agora a gente falar que poderia ter feito isso ou aquilo, porque o cara se machucou. Eu não tive a oportunidade de falar aqui no podcast a respeito disso.
Mas eu vou defender alguns colegas que já vinham falando isso há algum tempo, inclusive desse confronto contra o Lara. Né? Não porque o Lara é um time muito inferior ao Corinthians, dá na época, né, para você poupar alguns jogadores, especificamente alguns jogadores que, se não jogaram todos os jogos, jogaram praticamente todos, que é o caso do Fagner e do Ralf, né? E não que fosse com time reserva, mas que pudesse poupar algumas peças, e seriam essas, né? Esses jogadores que jogaram mais, inclusive citando o nome do Fagner e do Ralf, dava para ter feito? Dava, né? Ainda mais em um time que vive reclamando da sequência de jogos, do cansaço físico, do desgaste físico. Poderia ter olhado com um pouquinho mais de carinho para essa situação? Poderia. Mas também concordo com o Alex quando ele fala da fatalidade. Né? Poderia ter acontecido com o Fagner, poderia ter acontecido com o Cássio, poderia ter acontecido com outros jogadores. Mas, assim, hoje a gente sabe que a tecnologia da fisiologia é imensa, né? A fisiologia sabe quando que o jogador está perto de ter uma contusão, quando que o jogador está no seu desgaste máximo físico. Então, assim, poderia ter olhado com um pouco mais de carinho. Só que não dá para a gente crucificar também o Carille ou a comissão técnica por isso. Por isso que eu fico em cima do muro, porque eu acredito que os dois lados têm a sua razão. Podcast.